depressão. O que é a depressão? Nós entendemos hoje que depressão, para começar, é um assunto sério, porque depressão é um transtorno mental e precisamos compreender. Hoje são milhões de pessoas vítimas em todo o mundo. Estima-se aproximadamente mais de 350 milhões de pessoas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2020, a depressão será a segunda causa de morte por doença, ficando assim somente atrás das doenças cardíacas. Lembrando sobre isso, a depressão é um transtorno que já a própria palavra já diz, traz transtorno na vida do ser humano. E nós precisamos entender que a depressão ela não tem um motivo, mas ela tem diversas causas que pode levar o indivíduo a sentir. Lembrando de alguns fatores, ela atinge os fatores genéticos, fatores psicológicos ou ambientais e também os fatores orgânicos. E para isso precisamos compreender e nunca confundir que depressão, a doença depressão é diferente de momentos deprimidos. Por que isso acontece? Porque nós, como todos os seres humanos, podemos sentir tristeza, independentes da raça, da cor, da religião, da posição social, porque nós somos humanos e nós estamos sujeitos a todo tempo a qualquer doença na vida, como por exemplo, até uma diabetes, um câncer, nós estamos sujeitos a ter qualquer doença, lembrando disso. Portanto, lembrando que tem dias que nós estamos felizes, tem dia que nós estamos tristes, temos dias bons, temos dias ruins, temos dias de escassez, dias de farturas, mas quando estamos sadios, nós conseguimos, através da nossa capacidade de resolver conflitos, nós nos tornamos resilientes e nós conseguimos resolver as situações da vida do nosso cotidiano. A depressão, ela vem e ela fica por longos períodos na nossa vida. Quais são os sinais? Quais são os sintomas que levam a pessoa a ter uma depressão? Quando você olhar, vamos colocar alguns aqui. A perda, a pessoa começa a ter uma perda de vontade de fazer o que ela fazia antes com tanto prazer na vida dela. Ela começa a sentir uma incapacidade de realizar as tarefas mais simples na vida cotidiana, como por exemplo, arrumar uma casa, levar o seu filho para a escola, fazer um almoço. Ela não tem disposição. A depressão, ela atinge também o distúrbio do sono. As pessoas começam a ter insônias, tem uma mudança brusca do apetite. Muitas perdem peso rapidamente, segundo outras, ganham peso rapidamente também. Isso acontece devido aos distúrbios químicos que esse corpo está reagindo. Elas também podem sentir uma sensação de impotência, é uma exaustão. Muitas vezes ela não tem mais reação daquilo que está à frente dela. Isso pode piorar na vida de uma pessoa que está com depressão? Pode. Sabe por quê? Porque ainda ela começa a sentir vários sentimentos de culpa, de raiva. Muitas vezes ela não quer mais. Ela olha para o mundo e ela diz: por que eu estou aqui? Eu estou incomodando a minha família, né? Eu não sirvo mais para nada. E esses sentimentos, ele pode vir acompanhado de uma perda, de alegria. Ela não tem desejos. Os pensamentos são sempre negativos, né? Por exemplo, não vou dar conta, não vou conseguir, eu não consigo realizar tal tarefa que antes era tão simples para mim. Ela começa a sentir uma baixa autoestima. Isso vai influenciando todo o comportamento da pessoa. O que acontece? A pessoa depressiva, ela não tem mais sonhos, ela não tem mais esperança. A vida dela está sendo gerada por uma desesperança.
A vida fica tudo cinza, ela não consegue olhar e ver o sentido da vida. Há um grande vazio existencial dentro do seu coração. E isso nós precisamos compreender, que esse ser humano está em sofrimento, porque é uma doença. Agora, uma pergunta que muitos fazem para mim: doutora, crente pode ter depressão? E eu respondo com uma pergunta: crente pode gripar? Sim, claro, todos nós podemos. Nós somos seres humanos, nós respiramos, nós existimos e nós estamos sujeitos a isso. E a nossa consciência, por passar por problemas no nosso cotidiano, ela traz nós trazermos um discernimento, porque a depressão, ela não é uma moleza, não. A depressão, ela não é frescura, a depressão, ela não é preguiça, a depressão não é como muitos colocam, que é demônio. Precisamos compreender que a depressão é uma doença emocional grave, que atinge a vida do indivíduo e leva à morte, e muitas vezes por suicídio. Lembrando da palavra de Deus, há vários homens, heróis da fé, que tiveram comportamentos, quadros depressivos. Lembra de Elias? Lembra de Davi? Principalmente Elias, num momento tão difícil da vida dele. Ele teve medo, ele pediu a morte. Naquele momento ele buscou o isolamento e ele foi ser cuidado. Levaram água, levaram alimento e o próprio Deus esteve cuidando dele aqueles dias, onde ele pôde restabelecer a sua saúde, tanto emocional como física e como espiritual, e retornar à sua jornada. Precisamos compreender que a depressão, ela tem tratamento. Como tratar? O que fazer quando você descobre alguém que está com depressão ou você mesma, quando está tendo vários sintomas? Primeira coisa, buscar um excelente profissional, um psiquiatra, onde ele vai fazer uma avaliação precisa de todos os sintomas. Aí em diante, ele vai poder direcionar o que você vai precisar. Muitas vezes, temos vários níveis de depressão, tanto da leve, da moderada até a grave. E é nessa hora que o psiquiatra vai poder falar para o indivíduo se é necessário o uso da medicação. Ah, mas doutora, eu preciso tomar medicação? Depende. Muitos casos são necessários, porque muitas vezes você já está em uma situação grave e é preciso que essa medicação seja introduzida para que todo o seu corpo químico comece a reagir. Segunda coisa, é necessário que você passe por uma avaliação psicológica. Procure um psicólogo, onde ele vai poder ajudar você através de terapias para que você siga o processo, porque toda depressão, ela tem cura. E se você conhece alguém, primeira coisa também, chegue perto dessa pessoa, demonstra empatia, demonstra que você está preocupado com ela. Diga a ela: conta comigo, eu estou aqui, eu posso te ajudar de alguma forma. Muitas pessoas gostam de você e você vai conseguir sair dessa. Esse é um momento importante de nunca deixar as pessoas se isolarem, mas buscar ajuda através dos relacionamentos. O próprio Jesus, naquele momento que ele estava no jardim do Getsemane, ele chama Pedro, Tiago e João. Ele diz: a minha alma está profundamente triste. E é naquele momento que ele expressa, que ele verbaliza, ele começa a liberar no coração dele. E nessa hora ele demonstra que nós somos humanos e nós precisamos um dos outros. Queria lembrar também o acompanhamento espiritual. É muito importante na vida de um indivíduo depressivo, porque nós cremos como cristãos
que nós somos corpo, alma e espírito. E é nessa hora que o acompanhamento espiritual vai trazer também uma forma de aliviar, de acolher esse indivíduo. Então busque por um líder, busque por um pastor, busque por alguém que vai poder te ajudar nessa área. E muitas pessoas, elas passam por essas situações e elas são curadas. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, em Lamentações 3:21, ele diz: traga a memória, traga à sua mente aquilo que te dá esperança. A depressão, ela traz desesperanças, mas Jesus, ele é a nossa esperança. Queridos, a depressão não é um sinal de fraqueza. A depressão pode ser que muitas vezes você se manteve forte demais por muito tempo. Mas eu quero lembrar você, querida igreja, que se você sabe de alguém que está passando pela depressão, que você leve o amor de Cristo através da sua vida, porque Jesus, ele instituiu médicos na terra e ele é o médico dos médicos. E o seu grande amor, ele é derramado sobre as nossas vidas e nós cremos que através de tudo aquilo que ele deixou para nós, nós passamos por um processo e a depressão, ela tem